E empatezinho amargo na Vila, tanto para Grêmio, que estava ganhando até os 40 do segundo tempo e tomou empate, tanto para o Santos, que não veio essa situação na tabela melhorar. Depois da vinheta, eu entro e a gente conversa um pouquinho mais sobre o jogo. E aí, gurizada? Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? De falar que não me agradou muito não o resultado, acho que pelo contexto do jogo é bom, mas também tem um lado ruim. Vamos tentar falar um pouco sobre isso, acho que o gremista pode tentar ver o lado bom do resultado de hoje. O Santista, pro Santista o resultado é uma merda, é horroroso. A atuação ela é boa, acho que o Santos tem algumas coisas legais aí pra se aproveitar. Vamos tentar entender mais ou menos o porquê desse jogo ter terminado 1 a 1, estar empatado, tá? Vamos lá. Do Santos, tá? Falando especificamente do Santos, que era o time que tinha mais a bola, acho que. É que a gente pode mais falar com bola, né? Os Grêmio não estão jogando muito em transição. O que a gente tinha no jogo? O Grêmio marcava. Hoje eu vi mais um 4-1-4-1, preenchendo bastante o meio com Arthur, Dodge e Edenilson. André Henrique sozinho aqui para marcar 3. O Santos tinha essa estrutura de 3-1-5-1 ou de 3-1-6, aí como tu preferir. Mas ela era muito variável, né? Ela não era uma estrutura muito fixa, eu digo em termos de nome. Não necessariamente o Escobar que tá aqui, ele era o cara que fazia a saída de bola pelo lado esquerdo. Muitas vezes acontecia do Escobar vir, o Galhardo vir por dentro e o Rollaser, por exemplo, aparecer fazendo saída. O Rollaser aparecer aqui e o João Schmidt aqui. Era algo que variava muito, mantinha um pouco a estrutura de 3-1-5-1, mas os nomes variavam muito de posição, eles trocavam muito, não ficava a estrutura muito fixa. Eu acho que isso é um ponto positivo que confundiu em vários momentos o Grêmio. Mas de base, vamos entender que era isso que o Santos tinha. Então o Santos tinha Brazão no gol, tu tinha o Duarte por aqui, Lua Pérez, Escobar, João Schmidt, Zé Rafael como um interior pela direita, Rosliero, Rolaser, centralizado, Barreal, um interior pela esquerda, pela direita, perdão, aqui pela esquerda, o Guilherme, mas é bem aberto, Zé Rafael, Rolaser e Barreal pela direita, com o Mike dando profundidade pela direita, com Lautaro Dias na frente. Isso era o Santos. Invertia muito, tinha muita troca, o Santos tinha uma vantagem por dentro, né? Porque o Santos fazia 3, 4 contra 3 do Grêmio, né? E os pontos do Grêmio também tinham muita preocupação com a subida dos laterais, que tanto o Escobar quanto o Mike subiam. Às vezes o Mike subia um pouquinho mais, o Escobar muitas vezes fazia essa saída de bola. Então os laterais tinham essa preocupação, os pontas tinham essa preocupação, o que transformava esse 4 contra 3 por dentro, que o Santos soube explorar de certa forma até bem. E nisso o Rolaser teve espaço, o Barreal teve espaço, os jogadores foram muito bem, principalmente no primeiro tempo, né? Tanto o Rolaser, Barreal, o João Schmidt foi muito bem no primeiro tempo. O Santos conseguiu explorar bem e trazer dificuldades para o Grêmio. Que o Grêmio, por sua vez, assim, a gente tem que entrar em alguns pontos. O Grêmio, a gente tá falando de um time que hoje tem 10 desfalques, né? Sendo que vários deles são titulares. A gente tá falando de Volpe, titular machucado. Marcos Rocha, titular machucado. O Balbuena vem sendo titular, tá machucado. Aí tu tem o William, titular machucado. Tu lembra de cabeça, né? Bright White ou Carlos Início. Um dos dois seria o titular e os dois estão machucados. Então, assim, é muita gente machucada no time do Grêmio hoje. Muita gente. Então, assim, tem que se dar esse desconto. Que, pô, eu vejo a torcida do Grêmio reclamando do, pô, olha essa escalação, olha esse meio pra frente com o Edenilson, André Henrique, Pavão. Mas, assim, não tem muito o que fazer. Porque, de novo, eu bato muito nessa tecla. Não tinha o Mbappé no banco e o Mano preferiu usar o André Henrique. Não tinha ninguém no banco. O Grêmio que tinha era isso, o Grêmio tem muito desfalque. O Grêmio, esse fim de temporada, tá sofrendo muito com desfalque. O Grêmio que acertou na janela e mudou o patamar do seu time, melhorou o seu time, deu muito azar também ao mesmo tempo, porque perdeu quase todos eles machucados. Então, assim, o Grêmio tá numa dificuldade muito grande. E por esse contexto, eu entendo que o 1 a 1 na Vila
é um belo resultado pro Grêmio. Um belo resultado. Lógico que por tomar o gol no final, e a gente vai falar agora também de arbitragem, acaba doendo um pouquinho mais, acaba ficando um gostinho ruim na garganta. Mas se chega pra um gremista, no começo antes de começar o jogo, fala: ó, gremista, chega aqui, conversar eu e tu. Tu fecha o 1-1, empatezinho na Vila, nem eles nem nós. Pô, eu acho que a maioria dos gremistas iam fechar, tá? Porque era um Grêmio que ia com muito desfalque pra jogar contra um Santos na Vila, que é uma pica jogar contra o Santos na Vila. Então eu acho que a maioria dos gremistas ia fechar na ideia, pô, empatezinho aqui, tá, daqui que eu assino, a gente nem joga, eu sei com ponto da Vila. Tipo, o Grêmio é maravilhoso, o Grêmio não ganha a Vila há muitos anos, desde 2019 o Grêmio não ganha a Vila. Então assim, eu acho que será um baita resultado, e a gente tem que falar de arbitragem. Que de novo é tema, né, assim, desculpa. O gol anulado do Alisson é um escárnio, assim. Aquela mão dele, isso não foi absolutamente nada. Pô, se aquela mão ali virou lance pra anular gol, acabou o futebol, assim, não é mão, cara. Eles tá com a mão parada, a bola bate no brasão e aí ela vai bater na mão do Edenilson, assim, não é, mano, não era pra anular aquele gol, cara. Então, assim, o Grêmio foi prejudicado nesse lance, tá? Foi um lance, claro, foi um gol, inclusive, que foi tirado do Grêmio. Agora, o Grêmio mereceu vencer o jogo? Não. Se tinha que ter um vencedor no jogo, era o Santos. O Santos jogou e produziu muito mais que o Grêmio. Mas o Grêmio teve um gol feito, mal anulado. Então, assim, fica esse gosto ruim pro torcedor do Grêmio. Pro Santos, o resultado é muito ruim. O Santos não descola da zona, o Santos tá lá embaixo. Beleza que achou um ponto no finalzinho ali. Mas ainda assim tem 29, tá bem pra trás. Mas a atuação foi boa, cara. Acho que o Santos tem que se pegar na atuação. Hoje esbarrou numa belíssima atuação do Grando, que é o goleiro reserva do Grêmio, inclusive. E numa noite pouco feliz dos atacantes, que de novo, assim, o Santos também tem um time, assim como o Grêmio, tem um time muito fraco, tecnicamente falando. O time do Santos é muito fraco. E esbarrou na noite ruim de todo mundo na frente ali, que bateram, erraram gols inacreditáveis e não conseguiram fazer. Então eu acho assim, que é isso, assim, pro Santos a atuação é boa, mas o resultado é muito ruim. O Santos segue com 29, tá a 4 pontos, tá 5 pontos da zona, nesse momento. Tá perigando ali, o Grêmio tá com 33, acho que o Grêmio deu uma boa escapada ali. Abriu os 10 pontos da zona, acho que deu uma boa escapada, dá uma respirada boa o time do Grêmio. E agora vai jogar contra o Bragantino, o Santos sai para enfrentar quem exatamente? Sai para enfrentar o Ceará. Então, assim, confronto direto pro Santos, né? Sim, o Ceará tendo uma queda bem brusca, então pro Ceará é muito importante ter ganhar. O Santos vai para um jogo muito difícil lá no Ceará. E o Grêmio tem um jogo complicadíssimo, bem rascado, e Bragança Paulista. Beleza? Tamo junto. Deixa o like aí, inscreve. É nóis.